Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é mais um episódio do nosso podcast Nutrição, Exercício e Saúde. A gente vai continuar o nosso bate-papo com a fisioterapeuta Bárbara Osni Spinhel, que esteve conosco no episódio passado, e agora a gente vai bater um papinho, uma conversa legal sobre ergonomia. Então, obrigada, Babi, por ter continuado aqui com a gente. Obrigada mais uma vez por ter chamado. Legal. Então, assim, a gente já sabe, né, um pouquinho da sua trajetória, então a gente vai para frente aí. E eu gostaria que você explicasse para nós, assim, o que é ergonomia, do que ela trata, como é que as pessoas podem se beneficiar, né, da ergonomia nos seus ambientes, diferentes ambientes. Então, a ergonomia ela foi um termo criado por um polonês em 1857, então é um termo antigo. Caramba! Ela começou no ambiente de trabalho, depois foi difundida até para o esporte. Que bacana, não sabia Isso disso. mais tarde a gente acha que a gente comenta. Fala. Então, e aí eles começaram mais pensando em cadeira, mesa, mas não se trata só disso. É questão do conforto do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Que não é colocar a vida dele em risco, mas sim a saúde. Sim, promover a saúde. Promover a saúde. Entendi. Então, pensando assim no ambiente de trabalho, o que seria a ergonomia no ambiente de trabalho, especificamente? Então, no ambiente de trabalho, exige esse posicionamento adequado. Eu não vou falar que é correto, porque o ideal é você sempre trocar a postura a cada 10, 15 minutos, porque o tecido ele começa a ter uma sobrecarga se você ficar muito tempo nessa mesma postura. E a questão da organização dos objetos ao seu redor também influencia nessa ergonomia, então colocar coisas que você precisa com acesso mais fácil para você conseguir pegar. Então, você tocou num ponto aqui importante, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, que essa questão de quando você fica muito tempo na mesma postura, existe um certo prejuízo para os tecidos. E que tecido, especificamente, você está falando, e que prejuízo é esse? É uma falta de circulação ou uma sobrecarga mecânica, uma hipóxia? Não sei, assim, eu já viajei. Não, vamos lá. Quando nós ficamos sentados, o nosso disco vertebral ele tem 5 vezes mais o peso corporal. Nossa, isso é muita coisa. Porque se o indivíduo corre, ele também está, acho que, imprimindo um peso de 6 vezes maior nos membros inferiores, nas articulações, né, do que o próprio corpo. E eu não sabia disso, isso é parecido. Sim, e curiosamente, assim, melhor, vamos falar, que é melhor ficar em pé do que ficar sentado. Sério? Sério. E a gente quer ficar sentado porque acha que é mais confortável. Pois é, parece mais gostoso. Acho que você descansa alguns músculos e cansa outras estruturas, né? Pois é. Que é o lance. E até lá na Europa saiu agora, acho que uma nova lei, em que as mesas têm que ter 2 alturas, né? Então, uma para você trabalhar mais sentado e outra para você trabalhar em pé, para poder ter esse gasto calórico, poder se mexer mais no ambiente de trabalho e não ficar tão sentado. E aliviar também acho que eu não posso dizer impacto, mas é a sobrecarga, né? Seria, assim, aonde exatamente ocorre essa sobrecarga? Na coluna lombar, por exemplo? Alguma estrutura específica ou é no corpo todo, assim? É na coluna toda. Toda. Entendi. Mas o que a gente não pode pensar é que quando a gente vai sentar, se trata só de coluna. Então, quando vai sentar no trabalho, vai manter a postura sentada durante muito tempo, onde a gente precisa se organizar melhor não é na coluna, curiosamente, é no quadril. Explica melhor, isso é importante. Por favor. Então, quando você vai manter essa postura sentada durante muito tempo, o ideal, né, bem entre aspas, é você começar a se organizar pelo quadril. Então, você encosta o quadril lá atrás da cadeira e assim você fica mais reto. Os espaços que sobrarem entre a coluna e a cadeira, você preenche com alguma almofada ou algum travesseiro, sempre preservando a curvatura da coluna. Tanto a parte lombar quanto cervical, é sempre bom ter esse espaço preenchido. Mas não a ponto de te empurrar para frente.
As cadeiras ditas ergonômicas são aquelas que têm uma certa curvatura, que mimetizam um pouco essa curvatura da coluna, que a ponto de não necessitarem desse tipo de preenchimento? Sim. E agora, se você tiver uma cadeira reta na sua casa, aí sim que é legal você fazer essa manobra da almofada. Isso. Mas nos escritórios, as cadeiras elas têm uma tendência a inclinar para trás. É verdade. Não, Inclusive é nem pra ficar perigoso, reta. né? Você pode até Exato. cair se você começar a brincar ali, né? E é o contrário, né? Em vez de deixar você mais reta, ela... como eu posso falar? Influencia mais para a curvatura lombar ficar maior, criando essa hiperlordose. Entendi. E isso é uma... Poxa, isso é uma coisa para se pensar, porque o que parece um certo conforto da flexibilidade que você tem no encosto da cadeira, na verdade é um risco, né? Sim. Elas não deveriam ser flexíveis nesse... O que você acharia melhor, assim? Elas até podem ser flexíveis, porque como a gente falou no começo, os tecidos, tanto muscular, ósseo, articular, eles aguentam a carga até 10, 15 minutos naquela mesma posição. Depois disso, começa a virar sobrecarga. Certo. Então, começa a pesar nesses tecidos. Por isso que a gente recomenda, ficou 10, 15 minutos, se mexe, levanta, vai andar, bebe uma água, muda a postura. Até se você quiser ficar com perna cruzada, não tem problema. O problema é você ficar muito tempo na mesma postura. Sim. E você falou da questão de você apoiar os quadris, né, de forma adequada. E aí eu pergunto, onde está o abdômen, onde está o powerhouse na história? Essa seria a segunda pergunta. E se sentar na bola faz sentido? Sim, faz muito, porque você diminui o impacto da coluna. O powerhouse, nesse caso, né, o nosso core, nosso abdômen, ele está completamente relaxado, ele não está tendo ativação nenhuma. Sim. Então, é bem maléfico isso também. Sim. Por isso que na postura mais ideal, sim. Ele fica com um pouco mais de ativação. E aí você preserva mais essas estruturas. Sim, completamente. Tá. E assim, eu já vi pessoas que realmente trocam suas cadeiras por bolas, né, de borracha e flexíveis e tal. Isso seria uma estratégia recomendável, por exemplo? Talvez não empresa, porque tem essa questão do ambiente de trabalho que tem que transparecer uma certa seriedade, que a bola acho que não combina muito. Mas para aquele indivíduo que faz home office, por exemplo, isso faria sentido? Muito. A pessoa trocar uma cadeira por uma bola adequada para isso? Eu não diria trocar, mas ter os dois. Isso é um ponto muito legal. Porque você vai alternando. Fica um pouco na cadeira para mudar a descarga de peso, mudar o tecido recrutado. Sim. E para a bola também, para aliviar essa tensão. Né? Até como uma estratégia de mudança de postura, que é o que você está colocando aqui. Exato. Você ter essa questão de você poder alternar as duas coisas. E você recomendaria Suponhamos que a pessoa tenha, então, uma boa cadeira ergonômica, que ela tenha comprado uma cadeira decente e que ela tenha a sua bola. Como que ela deveria fazer alternar, na verdade, entre a bola e a cadeira? Um espaço de tempo específico? O que você recomendaria? Assim, a recomendação é assim, a cada 50 minutos trocar. Entendi. Se ficar 50 minutos, por exemplo, numa cadeira, seria legal você trocar um pouco para a bola, uns 20 minutos, volta para a cadeira. Porque sentar na bola é difícil também, né? Você tá instável, né? Então você tá ativando toda essa musculatura. Mas que tava dormindo até agora. Tá. Quer dizer, ela tava descansando 50 minutos, aí você põe 20 minutos para ela trabalhar e... Isso. Mas eu imagino, eu nunca tive essa experiência de passar muitas horas fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu imagino que deve ser um pouco cansativo no começo você adaptar, né? A ficar com essa instabilidade. Sim. É bem mais difícil. Sim. E não só a questão da bola e da cadeira, também a gente tem a questão do computador na nossa frente. Né? Entrar nesse mérito que muita gente tem notebook hoje em dia, não é mais o desktop, né? Só aquele computador maior com CPU do lado. Ter um notebook, a tela é mais baixa, o teclado é mais baixo. E tem muita gente que põe o suporte, achando que pôr o suporte resolve o problema. Sim. Mas não é bem assim, porque... Eu sou essa pessoa. Que vergonha. Que bom que você está aqui, que eu já vou mudar na segunda-feira. Então, quando você põe o suporte, você fica com o apoio do antebraço,
e trabalha só mãos. O que começa a comprimir muita estrutura no antebraço. E prejudica tanto o cotovelo, punho e dedos nessa questão. Você ter o teclado e o mouse à parte é o melhor cenário, porque você para de apoiar tanto o antebraço e põe a carga no ombro, que é onde a gente tem músculos mais fortes, que a gente consegue trabalhar mais. Então, não é muito bom ficar toda hora com os antebraços apoiados. O bom é deixar eles soltos e você se movimenta pelo ombro. Certo. Então, acho que isso eu já consegui fazer, pensando no meu caso, que pode ser o caso de muitas pessoas. Eu já tenho um bom suporte e já tenho um tecladinho e um mouse aqui, que já passei dessa fase de ficar digitando aqui. Mas, assim, confesso que não foi através do amor que eu aprendi, foi através da dor mesmo, porque eu tive um problema super sério de cervical que eu tive que tratar com os colegas lá na Move e aprendi. Mas agora tá bem, bem bacana, assim, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho se existe números que você gostaria de passar com relação à altura ou mesmo a postura, que se você gostaria de fazer algum tipo de demonstração assim para as pessoas verem aí onde você está sentada. Então, como eu tinha dito antes, colocar o quadril lá no final da cadeira. Certo. Você se organiza. O espaço que sobrar. Aqui. Eu já tô fazendo a lição de casa. Vocês façam também. O espaço que sobrar, você coloca uma almofada, um travesseiro, especialmente na lombar. Na parte torácica, normalmente você consegue ter um apoio maior. Então, seria só na lombar mesmo. O antebraço, o ideal seria manter 90 graus. A altura do braço da cadeira, praticamente... Quer dizer, essa cadeira que eu tô aqui, o certo, se eu estivesse trabalhando nela, seria já subir esses braços para deixar isso numa altura de 90 graus. Exato. E regular a altura da cadeira também, não só a altura do braço, né? Para poder ter também o apoio dos pés, que isso também é importante. Os pés, eles têm que estar apoiados no chão. Não é bom ficar com aquele jeito gostoso de apoiar o pé lá no pé da cadeira. Que muita gente faz isso, porque você começa a forçar muito a articulação do joelho. Entendi. Ter o apoio dos pés no chão. Se não tiver apoio dos pés, põe um livro, tem apoio na internet, é R$20, alguma coisinha assim. É como se fosse um stepzinho, assim, um pouco inclinado, né? Inclinado ou não sei se... Não, o importante é deixar ele parado, assim, com apoio. Sim. E a tela do computador, ela tem que estar sempre na visão do seu olhar. Acho que isso é básico para todo mundo. Sim. Não adianta você ter a tela mais baixa, vai forçar a tua cervical. Se tiver mais alta, vai acabar sobrecarregando. E a distância, você tem que sentar bem perto da mesa, a ponto de você não ter que mexer a cervical. Então, a sua distância com a mesa importa. Você tem que aproximar, ok. Para você ter o olhar o mais reto possível e não fazer esse movimento aqui. Isso, para não ter a sobrecarga cervical. Entendi. Um ponto muito importante que me ocorreu agora é a questão do celular e do pescoço do celular. Explica pra gente um pouquinho, já que a gente está falando de ergonomia, fala um pouquinho sobre isso, assim, rapidamente. Esse jeito que a gente olha o celular por horas e horas e horas e essa sobrecarga que a gente faz aqui, ó, como é que é? É abominável. Mas não tem jeito. A gente deveria subir o braço para poder enxergar o celular aqui. Mas... Eu acho que ninguém inventou um suportezinho assim, tipo, sei lá, como se fosse um pau de selfie que você usa para pôr aqui, né? E olhar o celular de frente. Né? O ideal seria trazer o celular para cá, mas imagina... Sim. Alô, inventores de plantão, por favor, inventem. A gente agradece. Isso, um acessório desse, porque, gente, é cruel. Eu vejo meu filho de 14 anos que fica horas e horas e horas no celular, até porque não é, assim, o tempo de tela é uma coisa muito séria hoje em dia para todo mundo. Mas você tem a sala de aula, né? Você tem o Google Sala de Aula, você tem as plataformas de ensino que estão no celular, então exige muito deles. E eu vejo meu filho o tempo inteiro assim. Eu falo para ele, gatinho, você vai chegar nos 30 anos desse jeito, você vai ter problema. Ele
né? Nem aí. E já saíram até estudos onde as pessoas no futuro começam a ter muita deformidade aqui na parte cervical, né? Sim. Começa a aparecer como se fosse um ossinho a mais. Sério? Por conta dessa deformidade de ficar com a cabeça para baixo durante muito tempo. Sim. Nossa, Bárbara, isso é muito sério. Então, e trazer o celular na altura do olhar seria o melhor cenário. Então aí, ó, a gente tá falando de ergonomia e falta uma peça ou falta algum acessório que nos ajude a ter... Ou assim, a pessoa usar a própria mão para fazer. Mas é que cansa também você ficar com o braço aqui a 90 graus, talvez seja o certo, e olhando o celular aqui. Ah, mas você pode grudar o cotovelo aqui e levantar o braço. E levantar um pouco mais o braço, que é algo aí que não funcionaria. Descansa o ombro. Entendi. Sempre tem uma estratégia para... Que é melhor do que essa de ficar olhando para baixo, né? E prejudicar a cervical. E aí a gente está falando um pouco da ergonomia no trabalho, que eu acho que deu para ficar claro aqui bastante, né? Tem muita informação que as pessoas podem utilizar. O que a gente pode transpor da ergonomia para o esporte? Assim, o que você gostaria de falar nessa linha? Então, como a gente tinha dito, a ergonomia ela é o conforto da pessoa no seu ambiente. Uhum. Então, trazendo um pouco do podcast que a gente já gravou sobre o beach tênis, é ter a raquete ideal, que tem o peso ideal. Uhum. Você teve o podcast com a Ângela sobre o bike fit, então o posicionamento correto na bicicleta para você não ter lesões, diminuir a chance de lesões. Uhum. Então, para cada esporte tem a sua ergonomia. Saber também trabalhar o seu gesto esportivo, isso também está na ergonomia. E o Diego veio falar aqui, foi o primeiro episódio dessa série, ele falou assim lindamente sobre gesto esportivo, né? Sim. E foi muito útil. E a questão... Então, o que você está falando, assim, que a ergonomia, ela passa pela boa escolha de um equipamento, pela escolha correta de um equipamento, né? Seja uma raquete de tênis, um calçado. Um calçado para corrida... Porque não existe o calçado ideal para todos, existe o calçado ideal para você, para o indivíduo. Depende do seu tipo de pisada. Aonde você põe mais a descarga de peso na hora de fazer, por exemplo, a corrida. Você precisa saber lidar com isso. Então, para você vai ter um calçado ideal, isso vai ser ergonomia na corrida. Sim. Você vai ter a corrida... ajustar o tamanho da sua passada, saber se seu passo está muito grande, se seu passo está muito curto, a frequência com que você está fazendo essa passada também é importante, isso também entra na ergonomia do esporte. E aí a gente vai puxar um pouquinho o gancho do que nós falamos no episódio passado, que é, se o indivíduo, ao começar, por exemplo, a fazer uma corrida, a gente falou bastante do beach tênis e já deixou claro isso no episódio passado, mas na corrida, que dá muitas lesões, né, um esporte que lesa, é maravilhoso, mas que lesa muito, vale a pena fazer uma análise biomecânica do movimento para destrinchar todas essas questões? Sim, com certeza. Cada um tem o seu estilo de correr, cada um tem seu biotipo do corpo. Então, fazer essa análise biomecânica é essencial antes de começar o esporte. Sim. Antes de começar a treinar. Antes de começar a treinar. Porque não é nosso costume, né, fazer essa prevenção. Sim. Como a gente já disse, a gente só faz depois que se lesiona para entender o que eu estava fazendo de errado. Sim. Mas não, tem que saber isso antes de começar. E aí a gente está tocando num ponto importante, falando da corrida em especial, porque a corrida é um esporte assim, muito fácil de ser praticado. Você precisa de um par de tênis, né? E mais nada, e um lugar, né? Para correr, que pode ser o entorno da sua casa, né? O lugar onde você mora. E então é muito fácil as pessoas saírem correndo sem nenhum tipo de orientação, zero, né? Baixa uma planilhinha lá na internet, um aplicativo que dá um treininho de corrida mais ou menos e vai lá, é o Weekend Warrior, né? Que é o guerreiro de fim de semana. Tem muito disso na corrida, né? E fora os riscos cardíacos que as pessoas se expõem sem saber, né? Se Exato. O coração aguenta aquele tipo de esforço e tudo mais. E aí a questão da análise da passada, eu imagino que seja muito importante, porque tem pessoas que não têm a menor noção de como elas correm. Eu percebo que a passada de quem está começando e não tem noção pode ser uma passada curta, com assim, um baixo... A pessoa não tem força na perna para elevar os joelhos, por exemplo. Elas batem o pé com muita força no chão. O calcanhar altamente recrutado,
nessas horas, né? Sim, e aí, assim, muitos problemas talvez pudessem ser evitados se a pessoa tivesse antes já uma análise biomecânica e um trabalho de conscientização que o fisioterapeuta faz para melhorar essa passada antes dele começar a correr. Porque depois que ele começa a correr, não é difícil. Aí eu tô falando da minha percepção de corredora, né? Que eu fui corredora por muitos anos e mesmo não tendo biotipo de corredora, eu corria maratona e tal. E me deparava isso comigo e com os colegas, né, que treinavam comigo, que eram pessoas normais, não necessariamente atletas de elite. É muito mais difícil você fazer grandes alterações na sua passada, no seu gesto, depois que você está há muitos anos correndo, porque você já entra numa forma de correr que fica meio impressa no seu cérebro que, para mudar... É como se fosse um vício. Você Sim. se viciou a fazer daquela maneira durante meses, durante anos. Sim. Como é que você vai mudar de uma hora para outra? Demanda um tempo. Sim. Quando a gente faz essa análise biomecânica, existe um treinamento, um passo a passo, assim, coisas antecipatórias para poder entrar realmente no movimento, não é trocar de uma hora para outra. Sim. Então, existe um treinamento que nem formiguinha, vai de um em um até chegar lá. Quer dizer, tem um processo pedagógico que vocês conduzem para que a pessoa adquira essa consciência corporal e que isso reverta na melhora do gesto. Né? Por isso que é muito importante aqui o trabalho do fisioterapeuta, né, esportivo, para essa parte de prevenção. E aí, puxando um pouquinho do calçado, assim, tem alguma coisa que você gostaria de falar mais especialmente sobre o calçado voltado para corrida? Por exemplo, sei lá, tipo de pisada, isso é importante ver. Era exatamente disso que eu ia falar. Entender a pisada de cada um. Então, passar com o fisioterapeuta, passar com o médico, para entender aonde está a sua descarga de peso no seu pé. Às vezes, a gente precisa até melhorar, otimizar, porque ela pode estar errada. Mesmo você fazendo a corrida daquele jeito há anos, você pode estar tendo uma descarga de peso errônea, nesse caso. E isso pode te prejudicar no futuro. Então, a partir disso, a partir desse estudo, esse treinamento, aí sim a gente vai atrás do calçado ideal para a pessoa, né? Certo. Até porque, se ela não tiver noção disso, eu imagino que ela vai comprar efetivamente o calçado errado, porque tem muitas opções no mercado, né? Então, tem lá um calçado para pronador, para supinador, para né, pisada neutra. E se a pessoa não tem noção disso, né? Tipo, sei lá, não sei o que é, vou comprar um tênis. Ou tipo, compra um tênis porque achou bonito, tá começando, compra um tênis porque achou legal, bonito, barato. E o tênis, assim, é horrível, né? Eu confesso que já errei algumas vezes na vida na compra do tênis, achando que estava fazendo tudo certo, né? E foram escolhas muito ruins, assim. Você usa um tênis... às vezes até por apego à marca, né? Eu compro da marca X e, sei lá, vou continuar nessa marca. Achei um modelo mais ou menos, tal, aconteceu comigo exatamente isso. A empresa que eu gostava de usar lançou um material novo para fazer a sola, que parecia um isopor, parecia era como se fosse uma superfície cheia de pequenas bolhas, assim, e tal. Eu achei super legal. Foi horrível. Foi tenebroso, assim. Eu sentia muita dor no calcânio. Com aquele tipo com aquela densidade. Não era nem a questão do tênis ser para pronador ou supinador, mas era a densidade do material que não era adequada para mim. Talvez para uma pessoa mais leve. Sim. Então, tudo isso precisa ser analisado. E tem muita né? moda de tênis também, né? Sim. Tem... Muito antigamente não tinha aquele Nike Shox que tinha as molas Sim. no final do tênis. Que ele fazia você saltar que nem um coelho, cara. Era uma moda, achavam que era bom para corrida aquilo, não? Sim. Então, acho que a Mizuno chegou a lançar algo parecido, com umas cobrinhas, assim, você vê a parte do calcânio, como se fosse uma bolha, né, na sola, e tinha umas placas de plástico, assim, que eram flexíveis e visíveis, um pouco mais duras, tal, e... Também, experimentei aquilo, não curti na época. Depende do indivíduo. A gente tá falando de coisa de muitos anos atrás, né? Que é uma tecnologia que acho que hoje não se usa mais. Mas, assim, e os tênis, e realmente é um cuidado, porque, assim, às vezes você investe muito num tênis. Pô, tem tênis aí de
mais de R$1.000. Sim, facilmente. Tranquilo para correr, né? E por outro lado, tem os tênis de 150, que são feitos aqui no Brasil, com uma qualidade razoável, até das grandes marcas e tal, mas também tem que tomar cuidado, porque são tênis muito simples, eu acredito. Né? E também existem aqueles tênis minimalistas que quase não têm amortecimento, é como se você estivesse pisando com o próprio pé no chão. Errado eles não estão, mas depende muito da preparação do indivíduo. Ele tem uma boa musculatura do pé para aguentar esse impacto. Não adianta você pôr um tênis minimalista e sair correndo sem ter a musculatura preparada. Entendi. Então, não só ele, mas independente do tipo de pé, independente do tipo de tênis que você vai usar, precisa fortalecer essa musculatura, entender como é que você vai ter esse impacto no pé, entender essa descarga de peso que você vai ter. É muito importante. E talvez, assim, leigamente analisando o que você está falando, a impressão que eu tenho é que um tênis desse só faria sentido para um indivíduo que é muito leve, tipo o queniano, aquele biotipo lá do corredor africano, que é muito, muito leve, tem um baixo volume de massa muscular, mas também tem pouquíssima quantidade de gordura. E, assim, aquela massa muscular está adequada para exercer a força que ele precisa e não precisaria de tanto amortecimento assim. O que é a exceção da exceção da exceção. Sim. Então, se você, que tem um biotipo mais mesomorfo aqui, mais comum, não é parecido com aqueles corredores de elite, for comprar um tênis desse, é bem provável que você se dê mal. No começo, sim. A menos que você faça uma baita preparação muscular, aí chegando lá na frente, talvez você consiga usar esse tipo de tênis. Sim. Nada que umas duas preparação... encarnações depois, talvez. Aí você chega lá, talvez. Chega lá. Então, olha como passa rápido. A gente está chegando aqui nos minutos finais desse episódio. Eu gostaria de saber se você tem algum recado final, alguma recomendação final com relação à ergonomia para deixar para os nossos ouvintes. Se você estiver sentindo dor, alguma coisa está errada. Isso é bom, isso é bom pontuar. Então, traz para a gente dá uma analisada nessa questão da ergonomia, a gente vê o que pode otimizar nesse seu ambiente, tanto de trabalho quanto de esporte. É bom traz para o fisioterapeuta, a gente analisa, vê o que dá para otimizar, o que dá para melhorar, porque sentir dor não é normal, não devemos sentir dor, não adianta pegar dor para pet e falar, tá bom, já tô com ela há muito tempo, isso no futuro vai ser muito prejudicial. E sempre dá para otimizar pegar dor para pet. Se apegar à dor. Não entra nessa. Amém. Tá certo. E sempre dá para otimizar, sempre dá para melhorar o ambiente em que você trabalha. Perfeito. Então, muito obrigada, Babi, pela sua participação. Eu que agradeço por ter me chamado. E agradeço a vocês, ouvintes, agradeço de novo a Clínica Move por estar apoiando esse projeto e esse episódio também. E até a próxima.